Tudo bom? Bem-vindo, então, de volta a esse conteúdo da disciplina de inovação tecnológica. Eu vou apresentar aqui a segunda parte da aula referente a materiais aplicados na medicina, na área da saúde humana. Na aula passada, espero que você tenha visto outro vídeo. Na aula anterior, eu falei um pouco da introdução, do que são esses materiais aplicados na medicina, o termo biomateriais, quais são as principais aplicações, quais são os processos que a gente pode ter para poder adquiri-los, quais são os principais tipos e categorias de biomateriais, pode ser, por exemplo, materiais metálicos, poliméricos, cerâmicos. Eu expliquei sobre os materiais metálicos, detalhei quais são eles, os principais, como eu falei, são os aços inoxidáveis, são as ligas à base de cobalto e as ligas à base de titânio. Eu fiz um comparativo entre eles, dei alguns exemplos, alguns materiais aplicáveis, né? Falei as principais aplicações. E agora, nessa aula, nós vamos continuar, então, com outros materiais. Os metálicos já foram explicados, então. Agora eu vou trazer alguns mais atuais também, já são utilizados há algumas décadas. Alguns são mais recentes. Mas eu vou falar dos poliméricos, primeiramente, depois dos cerâmicos e, por último, dos materiais compósitos. Bom, vamos lá. Eu vou fechar a câmera aqui, novamente, para ficar um pouco melhor, né, de assistir. Bom, se você não assistiu a outra aula ainda, eu recomendo. Na outra aula, como eu falei na introdução, você vai ficar um pouco mais familiarizado nos termos que talvez eu utilize aqui. Então, sugiro, se você não viu a outra, que pause esse vídeo e recomece a outra aula. Mas, de qualquer forma, eu me apresento novamente. Sou o professor Luiz Eduardo Nunes Caldeira. Vamos lá. Como eu falei, então, na primeira parte, foram os materiais metálicos. E agora eu vou falar dos poliméricos, cerâmicos e materiais compósitos. Bom, começando pelos materiais poliméricos. Os biomateriais poliméricos, eles são usados como substitutos de ligas metálicas em dispositivos de trauma e implantes ortopédicos, ou como auxílio em procedimentos cirúrgicos. O primeiro material polimérico que eu vou trazer aqui é o polietileno de ultra alto peso molecular. É o primeiro material polimérico usado na medicina desde a década de 60. Ele é um termoplástico com cadeias extremamente longas e o peso molecular dele varia entre 2 e 6 milhões. A cadeia mais longa, ela serve para transferir a carga de forma mais eficaz para a estrutura do polímero, fortalecendo as interações, intermoleculares. O resultado disso é um material muito resistente, com a maior resistência ao impacto de qualquer termoplástico fabricado atualmente. Ele realmente é um material muito interessante e muito resistente. Ele é utilizado, inclusive, para ancoragem de plataformas de petróleo, para vocês terem ideia. Então, é um material com uma resistência muito alta. Falando agora, então, desculpa, do polietileno de ultra alto peso molecular, as características dele, então, é altamente resistente a produtos químicos corrosivos, com exceção de ácidos oxidantes, tem baixíssima absorção de umidade. Novamente, eu volto com um exemplo de ancoragem de plataforma de petróleo, né? Eles são utilizados em alto mar, então é um material que é muito, muito útil para quando é utilizado em meio de fluidos. Continuando, então, baixíssimo coeficiente de atrito, alta lubrificação, alta resistência à abrasão. As propriedades mecânicas e tribológicas do polietileno de ultra alto peso molecular favorecem seu uso como material de rolamento em muitos dispositivos de substituição de juntas. As aplicações em dispositivos médicos mais comuns são rolamentos tibiais em artroplastias de joelho e rolamentos acetabulares em artroplastias de quadril. Para mim, esses termos são complicados na medicina. Continuando. As demais aplicações do polietileno de ultra alto peso molecular, também rolamento para substituições totais de quadril e joelho, esse tipo de cirurgia. É um material dominante nesse tipo de cirurgia desde a década de 70. Ele é utilizado para implantes de coluna, usado com sucesso desde a década de 80. Para fibras, é utilizado também em fibras para suturas, onde a força máxima e o peso mínimo são necessários. Para implantes ortopédicos, pois permite a utilização de implantes menores e por ser flexível, a resistência à abrasão. Também para instrumentos cirúrgicos. Vocês viram que não é só para cirurgias, né? Para instrumentos cirúrgicos, para procedimentos minimamente invasivos. E como exemplo da foto, para fios de cerclagem,
ortopédica para fechamento do externo. Então, devido a essa alta resistência dele. Os componentes UH e MWPE normalmente não apresentam risco iminente de desgaste durante a vida de um paciente. Há um problema. A geração de resíduos particulados da superfície de articulação ela foi associada à osteólise e afrouxamento dos implantes. E a solução para isso foi materiais UH-MWE altamente reticulados que foram introduzidos clinicamente em 1998. E assim, eles se tornaram rapidamente o padrão de atendimento para substituições totais de quadril. Então, teve essa correção, e assim acontece com a maioria dos materiais. Vão aparecendo, apesar de haver um projeto bastante rigoroso, estudos sistemáticos, com o tempo vai sendo adaptada a aplicação dele, alguma propriedade dele talvez tenha que ser modificada, algum projeto inicial, sempre tem algo que pode ser melhorado. E foi o que aconteceu com o polietileno de ultra alto peso molecular. Vou falar agora do PMMA, que é o polimetil metacrilato. Ele é o polímero sintético do metacrilato de metila, MMA. Ele é utilizado no campo das tecnologias médicas e implantes devido ao seu bom grau de compatibilidade com o tecido humano. Essa é uma grande característica dele. Dentaduras podem ser feitas de PMMA, elas costumam ser feitas desse material e elas podem ser combinadas com a cor da gengiva e a cor dos dentes, desculpa, e do tecido em si, da gengiva, tecido gengival do paciente. Ele também é utilizado para lentes de contato, lentes intraoculares e lentes de contato. Ele é utilizado para substituir lentes intraoculares no olho, quando a lente original é removida no tratamento de cataratas. E como eu falei, das lentes de contato rígidas são frequentemente feitas desse material. Ele também é utilizado na ortopedia, através do cimento ósseo de PMMA. Esse cimento ele é utilizado para fixar implantes e remodelar o osso perdido. Então, quando há uma perda de massa óssea, ela pode ser substituída pelo cimento ósseo desse material. Ele é fornecido, o PMMA, ele é fornecido na forma de pó de metacrilato de metila líquido, MMA. Quando esses dois são misturados, eles produzem uma massa como o cimento que endurece gradualmente. Esse cimento ósseo ele atua como uma argamassa e não tanto como uma cola na artroplastia. Ele não é um material colante, ele é um material rígido, ele vai se tornar um cimento, de fato, né, para completar aquela massa óssea perdida. Ainda como o cimento ósseo de PMMA, ele, embora ele seja pegajoso, como eu falei, ele não é um material colante, ele não se liga ao osso ou ao implante. Ele preenche, principalmente, os espaços entre a prótese e o osso. Aqueles espaços necessários, que faltam um material natural do corpo humano, massa óssea, ele completa, aquilo impedindo com que haja esse movimento entre esses dois, entre a prótese e o osso. Uma grande desvantagem do cimento ósseo é que ele aquece. Então, quando tem uma temperatura elevada, ele aquece e durante a solidificação e por isso ele mata o osso na área circundante. Isso é uma consequência bem grave, assim, uma desvantagem grave. É um fator limitante. O MMA ele é considerado um material irritante e possivelmente carcinógeno. Então, como tudo na vida, precisa ter um certo cuidado na quantidade e local de aplicação e também saber qual é a aplicação que tu vai fazer. Se vai exigir uma temperatura alta, se não vai, se aquela temperatura do corpo humano é suficiente para que o material tenha um bom comportamento. PMMA pode ser utilizado para tratamentos estéticos. Acredito que alguns de vocês já devem ter escutado sobre esse material para tratamento estético. Na cirurgia estética, pequenas microesferas de PMMA suspensas em algum fluido biológico são injetadas sob a pele para reduzir rugas, cicatrizes, marcas de expressão. Ele é aplicado, como eu falei, sob a pele, onde há um preenchimento desses espaços onde ele é injetado. Essa técnica pode ser feita em qualquer região do corpo, não necessariamente no rosto, como mostra na foto, mas ela é indicada especialmente para pequenas áreas como o rosto, onde pode ser usado para aumentar o volume, por exemplo, dos lábios, ajeitar o queixo, uniformizá-lo, nariz ou eliminar as marcas de idade. O PMML tem sido usado em grande escala para nos atuais harmonização facial. Tem alguns casos, o PMMA, obviamente, ele tem que ser de uma excelente qualidade. Existem muitos casos de tratamentos de harmonização que não estão utilizando o PMMA correto, não estão utilizando um material, né, 100% puro, e já sabemos o que acontece.
A bioplastia é considerada um procedimento seguro quando ela é feita com um profissional qualificado e numa área do corpo pequena, para evitar o uso de uma grande quantidade de PMMA. A bioplastia ela pode ser usada para corrigir sulcos ou cicatrizes após cirurgias, também acidentes, né, quando tem cicatrizes, né? Ou na fase de envelhecimento, para devolver os contornos ou o volume perdido com a idade. Algumas das áreas onde pode ser usada a bioplastia, como eu falei, são as bochechas, o nariz, o queixo, lábios, nádegas, mãos. Existem riscos para a saúde do PMMA. O preenchimento PMMA tem muitos riscos, principalmente quando é aplicado em grandes quantidades. Esse é o segredo dele. São dois segredos, na verdade. A pureza do material, do PMMA, e a quantidade. Não pode ser um material impuro, obviamente, e também não pode ser em grandes quantidades para o corpo, porque senão acontece a rejeição. Então, em grandes quantidades, ou quando é aplicado diretamente no músculo, também é outro problema. Ele não pode ser aplicado diretamente no músculo. Acontecem infecções no local da injeção, morte dos tecidos onde é aplicado. Além disso, quando mal aplicado, pode causar deformações na forma do corpo. Devido a todas essas possíveis complicações, o preenchimento com PMMA só deve ser usado para tratar pequenas áreas e após conversar com o médico sobre todos os riscos. Eu tinha colocado uma foto onde mostra um acidente, uma má aplicação do PMMA, mas achei melhor não colocar. Agora falando sobre poliéter-etercetona, o PIC, ele pode ser usado como biomaterial em traumas, ortopedia e implantes espinhais. Ele é considerado um dos termoplásticos de melhor desempenho no mundo, em virtude de possuir uma combinação única de propriedades de resistência térmica, mecânica e química. Ele reúne essas três propriedades, o que torna um dos termoplásticos que se destaca entre os outros. Ele é altamente resistente à degradação térmica e possui uma excelente resistência química a longo prazo. Ele é o principal candidato de alto desempenho para substituir componentes de implantes de metal, especialmente na ortopedia e no trauma. Como vocês viram na aula passada, os metais eles têm uma presença maciça, uma presença importantíssima na área de ortopedia e de trauma. Então, como eu falei aqui, ele é um dos materiais, é um potencial candidato termoplástico para substituir os metais nessa aplicação, nessas aplicações. Ele possui um desempenho clínico bem sucedido em pacientes ortopédicos e da coluna vertebral. Como resultado da pesquisa contínua de biomateriais, o PIC e compostos relacionados podem ser projetados hoje com uma ampla gama de propriedades físicas, mecânicas e de superfície, dependendo da sua aplicação de implante. Então, continuamente está melhorando essas propriedades e continuamente vai aumentar o campo de aplicação desse material. As propriedades mecânicas dos implantes PIC podem ser ajustadas preparando compósitos, que citei aqui, mas eu vou apresentar depois o que eles são, com fibra de carbono, unindo então as propriedades mecânicas do PIC com as propriedades mecânicas da fibra de carbono, não só mecânicas, propriedades físicas, químicas, biológicas. Então, é como se fosse pegar o melhor de cada um desses dois e fazer um compósito, né, de fibra de carbono com poliéter etercetona. E assim ter um material ainda melhor. Eu trouxe aqui um quadro comparativo das propriedades físicas de polietileno de ultra alto peso molecular, PMMA, PIC, e o compósito de fibra de carbono PIC. O tipo deles, praticamente todos são semicristalino, com exceção do PMMA, que é amorfo. O grau de cristalinidade deles é praticamente similar. Agora, aqui o que mais me chamou a atenção, o que mais chama a atenção, é claro, o compósito, vocês podem ver ali que a resistência à tração ela tem um aumento expressivo. Pode ver o módulo de flexão aumento expressivo, então a gente vê que as propriedades mecânicas são altíssimas quando a gente está falando de um compósito. Além disso, o alongamento da tração, o do ultra alto peso molecular, ele é bem expressivo também, é um material que ele tem um alto alongamento. Então, todos esses fatores, essas propriedades, elas têm que ser levadas em conta na hora de fazer um projeto para ver qual é a aplicação que vai ser mais interessante para o meu material. Qual era o outro que eu tinha visto? A resistência à tração do polietileno também é razoavelmente alta, parecida com o PMMA. Além disso, o que eu tinha visto? O peso molecular também, ele é um peso molecular de 2 a 6. Mas realmente o que mais me chama a atenção é o alongamento da tração do polietileno e a resistência à tração do compósito.
Bom, os biomateriais agora eu vou falar desculpa, bioabsorvíveis e biodegradáveis, ainda dentro dos materiais poliméricos. Esses materiais poliméricos que eu vi anteriormente, o HMWPR, o PMMA e o PIC, eles não são bioabsorvíveis e biodegradáveis, devido ao alto custo de operações secundárias, onde os implantes são extraídos. Pesquisadores iniciaram estudos e desenvolvimento de novos produtos que são feitos à base de materiais bioabsorvíveis e biodegradáveis. Esses tipos de materiais eles têm a capacidade de diminuir gradualmente a resistência do implante durante o processo de cicatrização. À medida que vai cicatrizando, vai diminuindo a resistência do implante, onde a área da fratura é preenchida com ossos e tecido conjuntivo. Os polímeros bioabsorvíveis são, então, qual é a definição deles? Eles são aqueles que são absorvíveis pelo corpo sem causar danos à saúde. O que acontece com isso? Não é necessário uma segunda cirurgia após a implantação deles no corpo humano, não é necessário uma segunda cirurgia para remoção. Eles são absorvíveis pelo corpo. Isso, além de ter uma economia, né, no processo, ainda traz benefícios para a saúde, que uma cirurgia é evitada. Então, possíveis novas complicações também são evitadas. Então, são materiais bastante interessantes. Essa nova tecnologia não é nova, tem alguns anos, mas como se fosse o novo foco dos materiais. Todos os materiais agora, a tendência é que todos eles apresentem, assim, na medida do possível, essa característica. A taxa de dissolução pode ser projetada para ser consistente com a taxa de crescimento de osso novo. E, sob condições ideais, um polímero bioabsorvível ele pode estimular a consolidação óssea enquanto o corpo metaboliza lentamente. A principal vantagem dos implantes biodegradáveis é a eliminação como eu falei, da necessidade de uma segunda cirurgia. A principal desvantagem dos implantes biodegradáveis, assim como eles têm a tendência de lentamente serem introduzidos pelo corpo humano, há uma tendência de liberar ácidos nocivos ou outras toxinas durante o processo de dissolução. Polímeros bioabsorvíveis mais conhecidos são esses três, que é o poliácido lático, PLA, poliácido glicol, PGA, e o policaprolactona, PCL. Eles possuem a capacidade de serem absorvidos, como eu falei, pelo corpo humano, sem causar prejuízo aos tecidos. Essa é a lei, né? Eles são absorvidos pelo corpo, mas eles não podem causar prejuízo, tornando os materiais ideais para o uso em implantes, por exemplo. Esses materiais, eles têm que atender alguns requisitos para poderem funcionar dessa forma. Eles têm que atender requisitos de biocompatibilidade, eles têm que ser compatíveis com o corpo humano, tem que ter alta massa molar, tem que ter uma resistência mecânica interessante, tem que ter a capacidade de entregar o medicamento, por exemplo, no lugar em que o implante se localiza, e também o processo de degradação previsível e a taxa de reabsorção no corpo. A estabilidade, a durabilidade desses materiais passam a ser cruciais, então. Eles têm que ter uma alta estabilidade no corpo humano e a durabilidade também tem que ser interessante. A degradação, ela precisa acontecer de forma controlada. Não pode ser o nome diz descontrolada. Ela tem que ser uma forma controlada e entender que o campo de trabalho é o corpo humano, a saúde humana. Então, tem que ser de forma controlada, pois esse é literalmente um caso de vida ou morte. Devemos lembrar que esses polímeros bioabsorvíveis estão em um ambiente com variação de temperatura. Eles estão em meio a fluidos corporais, à umidade, ao pH, constantemente. Dessa forma, projetar e desenvolver esses polímeros é extremamente complicado e necessita de muita pesquisa e desenvolvimento de produtos. Novamente, voltando àquela primeira aula, envolve não somente engenheiros, como muita gente, biomédicos, médicos, químicos, muitas áreas elas precisam trabalhar em conjunto para desenvolver esse material. Tem diversas aplicações na indústria médica, como tem aquelas duas fotos, a gente pode perceber ali alguns exemplos, os bioabsorvíveis e biodegradáveis. Podem ser utilizados em suturas, pequenos dispositivos de grampo, dispositivos de distribuição de remédios, pequenos pinos, parafusos, placas ósseas. As suturas de PGA, poliácido glicol, eles perdem cerca de 50% de sua força após 2 semanas e 100% em 4 semanas e são completamente absorvidos pelo corpo de 4 a 6 meses. Vocês podem ver um exemplo de como seria a absorção de um desses materiais.
Os bioimplantes poliméricos são feitos por técnicas tradicionais, como a moldagem aquelas técnicas que também são usadas em materiais metálicos, algumas delas, claro. Moldagem por fusão, extrusão, conformação a vácuo, fiação de fibra, sinterização. Eles podem ser produzidos na forma final ou na forma semifinal. E os principais requisitos para os bioimplantes de polímeros são a produção e técnica estéreis. Bom, as cerâmicas elas incluem uma ampla gama de compostos que tiveram papel essencial no desenvolvimento de biomateriais. São utilizados bastante, talvez não tanto quanto os metais, mas tem uma boa aplicação tanto quanto os poliméricos. As aplicações englobam as mais diversas áreas, como instrumentos de diagnóstico para termômetros, fibras para endoscopia, próteses ortopédicas, dispositivos para reconstrução odontológica e maxilofacial, válvulas cardíacas, traqueias artificiais, preenchimentos ósseos. O vasto campo de aplicação se deve, em grande parte, às propriedades cristalográficas e à superior compatibilidade química das cerâmicas com o meio fisiológico e com os tecidos rígidos como ossos e dentes. Então, essa interação, essa compatibilidade, que essa palavra também é chave, ela faz os materiais cerâmicos também terem destaque nesse tipo de aplicação. Falando em termos das características das cerâmicas, as positivas, elas são menos densas que a maioria dos metais e suas ligas, elas têm menor densidade comparando com os materiais metálicos, elas têm boa estabilidade dimensional, isso de verdade, têm boa resistência ao desgaste, têm boa resistência à compressão, elas são estáveis em ambientes ácidos. Desculpa, ela tem, aí já entra nos probleminhas. Ela tem uma alta dureza, que aí como eu digo probleminhas, eu coloquei em verde e vermelho ali, mas não necessariamente seja bom para todas as aplicações e as vermelhas sejam ruins para todas as aplicações. Dependendo se tem algum material que eu quero projetar, algum material para a área médica, que eu quero ter uma alta dureza, mas para implantes, a alta dureza pode ser um problema. Elas têm uma baixa tenacidade, elas são quebradiças, em grande parte. Cerâmicas são suscetíveis a fraturas, com pouca ou nenhuma deformação plástica. Elas são sensíveis à presença de rachaduras e outros defeitos, que podem agir como pontos de início de fraturas e contribuir para a ruptura precoce do material durante o uso. Então, devido a todos esses fatores, essas características das cerâmicas, elas são pouco indicadas para aplicações em regiões submetidas a tensões elevadas e que queiram sustentação, principalmente pela baixa tenacidade. Podem ser classificados de acordo com a sua interação com o tecido hospedeiro, como bioinertes. Por exemplo, os bioinertes eu posso falar... Então, eu vou apresentar aqui 3 bios novamente. Os bios inertes, que são, nas cerâmicas, eu posso citar exemplos como a alumina, o Al2O3, e a zircônia. Esses materiais, os bioinertes, eles mantêm as suas propriedades físicas e mecânicas enquanto implantadas. Então, eles mantêm essas propriedades quando eles estiverem implantados. São bem toleradas pelo organismo e não provocam a resposta dos tecidos, por isso são bioinertes. Tem agora os bioativos. Por exemplo, a hidroxiapatita, biovidros e as vitrocerâmicas. Elas interagem com o tecido circundante, que é o contrário dos bioinertes agora. Elas estimulam a cura, então elas têm como se fosse uma ação. Elas não estão somente no corpo por estar, elas têm uma ação sobre o corpo. Elas estimulam a cura e o sistema tissular a responder ao material como se esse fosse um tecido natural. Elas têm uma ação, por isso que elas são ativas. Bioreabsorvíveis. Como exemplo, é o fosfato tricálcico e o gesso. Eles participam do processo metabólico do organismo. Eles estão lá participando, eles apresentam a característica de sofrerem degradação por ações químicas ou biológicas, sendo lentamente substituíveis por células em crescimento. Eles são estáveis a longo prazo e minimizam a possibilidade de liberação do implante. Não tem necessidade. Eu já falei sobre os bioreabsorvíveis. Falei sobre os bioabsorvíveis, mas está no mesmo caminho. Falando então dos primeiros bioinertes, da alumina, a Al2O3, ela é a mais utilizada nos implantes. A Al2O3 ela tem uma alta densidade, uma elevada pureza acima de 99,5% para mais. Ela tem uma elevada dureza, muito mesmo. Elevadas resistência à compressão e à abrasão. Ela pode ser polida com alto acabamento superficial e ela é quimicamente inerte. Ela é um material bioinerte, com grande estabilidade em meios fisiológicos e corrosivos.
Isso é ótimo. Quando duas peças de alumina são polidas em conjunto e utilizadas como par, alumina-alumina, o coeficiente de atrito da junta diminui com o tempo e o valor tende a se aproximar ao da articulação normal. Então, quando tem esse atrito entre eles, diminui esse coeficiente, fazendo com que esse valor se aproxime ao da articulação natural nossa. Com isso, o desgaste das superfícies alumina-alumina é aproximadamente 10 vezes menor que o das superfícies metal-polietileno, por exemplo. Dois materiais diferentes anteriores que eu já expliquei. Então, quando vai utilizar alumínio, então é interessante quanto a isso. Quanto ao desgaste, isso é uma coisa que tem que ser avaliada também, um fator que tem que ser avaliado. A principal aplicação da alumina, né, no corpo humano é a confecção de acetábulos e cabeças femorais para artroplastias de quadril. O nome é um pouco complicado, mas vocês podem ver ali cabeças femorais para artroplastias de quadril, para cirurgias no quadril. Então, a alumina é utilizada para essa posição, para essa aplicação. Desculpa. Outras aplicações clínicas, próteses de joelho, elementos para reconstrução maxilofacial, parafusos para ossos, substitutos de ossículos do ouvido médio, próteses de córnea, substituições segmentares de ossos e para implantes dentários também. Agora falando do outro material bioinerte, o ZrO2, que é a zircônia. A zircônia pertence ao grupo das biocerâmicas inertes. Elas não possuem boas propriedades mecânicas refratárias, o que limita as aplicações. De forma a aumentar a resistência mecânica e a tenacidade, podem ser utilizados aditivos na zircônia, como, por exemplo, óxidos de magnésio, cério, ítrio, cálcio. Então, dependendo da concentração desses aditivos utilizados, é possível obter um material, sim, com elevada resistência à flexão, tenacidade, resistência ao desgaste erosivo, que pode ser utilizado com sucesso em aplicações sujeitas a tensões mecânicas. Então, como todo material, como todo projeto, como toda pesquisa, me falta tal propriedade no material, vamos buscar aqui que aditivo que eu posso colocar nesse material, de modo que ele se aproxime àquilo que eu procuro. Que é esse caso da adição de outros elementos na zircônia. Em comparação com a alumina, essa cerâmica ela apresenta maior força, menor dureza e menor módulo elástico. Ela tem a maior força, então, comparando com a alumina. A dureza da alumina realmente não digo imbatível, mas é bem alta. E o menor módulo elástico. As principais aplicações da zircônia como material alternativo à alumina são cabeças femorais em próteses de quadril, como eu falei que era a principal aplicação da alumina, próteses de joelho e ombro, e para materiais odontológicos também. Há também um crescente interesse na utilização conjunta da zircônia e da alumina, visando a obtenção de dispositivos com propriedades mecânicas e de degradação ajustadas à aplicação desejada. Agora falando dos fosfatos de cálcio. Os fosfatos de cálcio eles têm elevado potencial para aplicações como biomaterial, agora já está falando dos bioativos. Não, desculpa, bioreabsorvíveis. Eles têm elevado potencial para aplicações como biomaterial devido à similaridade química e estrutural com a apatita biológica, que está presente em grandes proporções na fase mineral de ossos e dentes. Um termo bastante conhecido na odontologia. Apresentam excelente biocompatibilidade e comportamento bioativo, possibilitando elevados níveis de osteointegração e osteocondução. As aplicações dos fosfatos de cálcio abrangem todo o sistema esquelético, como reconstruções crânio-maxilofacial e tratamento de defeitos ósseos. Essas cerâmicas porosas de fosfatos de cálcio podem, inclusive, atuar como suportes úteis na liberação de diferentes compostos nela incorporados, como os hormônios, as vacinas, antibióticos e agentes com atividade anticâncer, incluindo compostos radioativos e cisplatina. Os fosfatos de cálcio, eles têm algumas características que são limitantes de uso. A primeira delas é a baixa tenacidade, eles são quebradiços. Eles têm uma baixa resistência à fadiga e uma lenta biodegradação. Com isso, os recobrimentos densos ou porosos dessas cerâmicas, eles são frequentemente aplicados em implantes metálicos de sustentação, que possa permitir a fixação biológica ou a ossa-integração. Entre os fosfatos de cálcio mais difundidos, destaca-se a hidroxiapatita. Eu tinha falado ali que eles são bioreabsorvíveis, não, eles são bioativos, ok? A hidroxiapatita, HP, ele é um dos principais componentes minerais dos ossos, esmalte, dentina e também está presente em cálculos urinários e dentários.
Como biomaterial, eles apresentam como vantagens a rápida adaptação óssea, a não formação do tecido fibroso, reduzindo assim a integração, o tempo de integração e a íntima adesão implante-tecido. Outra classe que tem despertado bastante interesse na área biomédica são os cimentos de fosfato de cálcio, CFC. Assim como eu tinha falado, né, os outros cimentos anteriormente, agora tem os cimentos de fosfato de cálcio. Esses materiais são biodegradáveis e multicomponentes, os quais formam uma pasta que enrijece espontaneamente a temperatura ambiente ou a corporal. Bom, diversas características tornam os cimentos de fosfato de cálcio atrativos para a utilização de enxertos e substitutos ósseos, tais como eles têm uma facilidade de manipulação e atoxicidade. A toxicidade é uma característica importantíssima. Eles têm a possibilidade de serem injetados, o que torna os procedimentos cirúrgicos menos invasivos. Eu não preciso abrir a pessoa para poder fazer a inserção do cimento ósseo. Esse aqui, eles podem ser injetados. Incapacidade de apresentar a solidificação in situ, local, sem geração de calor apreciável. Eles têm um bom ajuste ao local de implante, mesmo em defeitos geometricamente complexos, garantindo um maior contato do tecido com o biomaterial. Entre as desvantagens do cimento de fosfato de cálcio, está a baixa resistência mecânica em comparação com o osso normal. Lembra que aquele outro material a gente tinha um comportamento similar ao osso? Eles não apresentam microporosidade, o que dificulta o crescimento celular no seu interior. Então, eles ficam uma massa rígida, com pouca porosidade, que não tem crescimento celular. Falando agora dos biovidros, ainda nos materiais bioativos, o uso dos vidros bioativos teve início no final da década de 60. Eles são constituídos por um sistema quaternário do tipo SO2, bom, enfim, toda aquela configuração que eles são comercialmente chamados de bioglass, 45S5. Eles são considerados, então, esse tipo de biovidro é considerado um modelo base dos biovidros, é como se fosse a receita padrão, para que ocorra uma ligação interfacial ao osso. Essa composição ela apresenta excelentes propriedades de interação com os tecidos vivos e a osteoindução. Entre as aplicações mais comuns dos vidros bioativos, a gente pode incluir o reparo e a regeneração óssea, incluindo a ortopedia, periodontia, reconstrução maxilofacial, cirurgia de coluna vertebral e as reconstruções otorrinolaringológicas. Pronto, deve ter. E as limitações, né, como todos os materiais têm suas limitações, é a baixa resistência mecânica, principalmente a resistência à fratura e restrita à usinabilidade. Não tem uma usinabilidade muito boa, não é muito fácil ser usinado. Com o objetivo de melhorar as propriedades, as limitações que eu acabei de falar dos biovidros, foram buscados desenvolvimentos de tratamentos térmicos para nucleação e crescimento de cristais nos vidros bioativos. Isso deu origem às vitrocerâmicas, a continuação desses materiais. Alguns compostos vidrocerâmicos obtidos é o Cervital, o Bioverite I, o acredito que seja e o AW Cerabond. Esses três materiais são os vitrocerâmicos mais utilizados a princípio. O aumento da cristalinidade dos materiais modifica, então, as propriedades físicas e químicas, bem como tende a reduzir a sua bioatividade. Então, apesar de ter um aumento na cristalinidade, tem uma diminuição, uma redução na bioatividade do material. Bom, agora entrando nos materiais compósitos. Os materiais compósitos, eles são uma classe, são materiais mais recentes, acho que eles têm talvez umas 2, 3 décadas de estudos maciços, né? Não são tão recentes, mas estudos mesmo focados nas últimas 2, 3 décadas. 2 décadas, eu diria. O que são os compósitos? Eles são uma classe de materiais constituídos por uma fase contínua, a matriz, e uma fase dispersa, reforço, separadas por interfaces. O que significa isso? Eu tenho dois materiais diferentes. Cada material ele tem as suas características, eles têm as suas propriedades. Digamos, como eu tinha falado naquele outro, acho que era polímero com fibra de carbono, não era? Então, se eu for utilizar, eu tenho umas características, umas propriedades muito boas no polímero, mas eu tenho umas desvantagens, algumas propriedades que estão ausentes nele. E essas propriedades elas estão presentes, por exemplo, na fibra de carbono. Então, pode ser feito um compósito utilizando esses dois materiais, que vai me gerar um outro material
com propriedades combinadas desses dois. Então, é como se fosse eu pegar as melhores coisas de cada um, claro que também vai vir os seus problemas junto com eles, né? Mas o compósito é isso, ele vai fazer a união dessas características dos materiais, o que pode fazer com que haja um material com melhores propriedades do que cada um deles separadamente. Ali, por exemplo, tem uma foto que mostra, né, o reforço em fibras e uma matriz resina, por exemplo. Pode ser umas fibras, por exemplo, polietileno de ultra alto peso molecular, que tem uma característica muito boa, e eu posso usar uma resina. Com isso, eu vou ter um material com uma resistência muito melhor, por exemplo, um compósito. Então, a formação dos compósitos de biomateriais pode se dar de diversas formas, sendo que as principais associações que a gente tem de compósitos é polímero cerâmica e metal cerâmica. Os biomateriais poliméricos, os materiais compósitos, eles podem, como eu falei, podem ser de diversas combinações. Em biomateriais poliméricos para implante ósseo, a adição de partículas de biovidro, então, nesses poliméricos, não só biovidro, como hidroxapatita, ou outros fosfatos de cálcio, eles têm o intuito de aumentar a biocompatibilidade e o módulo elástico da matriz. Então, por exemplo, os materiais poliméricos, eles não tinham tanto, caso eles não tivessem tanta biocompatibilidade ou módulo elástico, eles podem ter essas propriedades melhoradas com a adição de partículas de biovidro, hidroxapatita e outros fosfatos de cálcio. Com isso, as propriedades mecânicas do compósito tornam-se mais próximas às do osso. A combinação também de vidros bioativos com materiais poliméricos, PMMA, por exemplo, pode minimizar problemas como baixo desempenho mecânico. Lembra que eu falei há pouco tempo que os vidros bioativos têm um desempenho mecânico não tão bom, não são tão resistentes? Adicionando materiais poliméricos com PMMA, esse problema talvez possa ser solucionado, assim como a limitada usinabilidade dessas matrizes. Fibras e partículas metálicas de titânio ou aço inoxidável, por exemplo, podem ser incorporadas como material de reforço em matrizes de fosfatos de cálcio, biovidros e vitrocerâmicas, com o intuito de aumentar a resistência à fratura. Sempre procurando melhorar, né, as propriedades. Isso que é interessante nos compósitos. Grande parte das aplicações dos compósitos metálicos está fundamentada nas propriedades mecânicas. Por exemplo, a prata, ela tem se evidenciado por seu potencial efeito antimicrobiano, uma vez que pode ser eficiente contra uma grande variedade de bactérias, fungos, protozoários e vírus. A prata é utilizada principalmente na forma de micro e nanopartículas incorporadas a materiais poliméricos, visando a prevenção de infecções em lesões de pele. Os dispositivos como catéteres, por exemplo, a prata ela pode prevenir a colonização antibacteriana durante o uso. Então, ela tem esse efeito antimicrobiano muito interessante, antibacteriano também. De forma geral, os compostos apresentam um grande potencial para aplicação como biomateriais. Como vocês podem ver, é como se fosse uma combinação de tudo que é de bom, digamos. Eles estão em crescente estudo e desenvolvimento, uma vez que possibilitam ajustar o desempenho mecânico e biológico para diversas aplicações e situações clínicas específicas. Bom, tentei trazer tentei trazer os principais materiais utilizados na área da medicina e na área da saúde. Claro que eu não consegui falar de todos, claro que são muitos, muitos, muitos. E eu não sou da área médica, então talvez, não sei se eu trouxe os mais realmente que impactam a área médica. Eu acredito que pela minha pesquisa eu consegui englobar praticamente todos. Eu fiz do ponto de vista da área de materiais. Mas acredito que todos foram englobados aqui, os principais, desculpa novamente. Tem algumas categorias que eu sugiro que caso vocês tenham interesse nesse assunto, procurarem, que são os hidrogéis, tem também as blendas, né, dos materiais poliméricos, realmente aprofundar nessa parte de materiais compósitos, porque os materiais compósitos, eles trazem uma visão completa, né, porque pode trazer a união de materiais metálicos, poliméricos, cerâmicos, e ouso dizer que pode ser o futuro, né, dos materiais, dos biomateriais, que são os materiais compósitos. E eu acredito que é isso. Eu acredito que eu tenha desempenhado não, que eu tenha procurado, né, os materiais de uma maneira que eu possa ter apresentado esse assunto para vocês. Como resumo, então, o setor de biomateriais eles tem um crescimento econômico expressivo nas últimas décadas. Realmente está crescendo muito, assim como na disponibilidade, na variedade e no número de produtos disponíveis. Assim como na indústria, os materiais ali desempenham um papel fundamental na área da saúde.
O desenvolvimento de novos produtos são ainda uma necessidade, né? A gente precisa cada vez mais ter novos produtos, visto que boa parte dos dispositivos tecnologicamente mais avançados, ela está restrita ao uso por uma pequena parcela da população, apesar da grande disponibilidade atual de biomateriais. Então, eles não, talvez por serem caros, talvez pela pouca disponibilidade de matéria-prima, mas ainda assim precisa ter um desenvolvimento de novos produtos, até mesmo para aumentar essa disponibilidade para a população. Apesar do uso de materiais aplicados na área da saúde já estar bem consolidado nas mais diversas aplicações, o desenvolvimento de biomateriais inovadores, diferentes em termos de composição e de características, eles ainda têm um papel de grande relevância na área e demandarão muitos esforços e investimentos nos próximos anos. Então, é uma área da materiais extremamente importante, e assim como é uma área da medicina, que deve ter uma atenção expressiva e importante também. Queria agradecer novamente, agora sim, agradeço por essa atenção, espero que vocês tenham gostado da aula. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode me mandar e-mail, pode entrar em contato. E sugiro procurar, existem muitas pesquisas e muitos artigos relacionados ao tema. Caso tenha interesse, também procurem esse assunto, é um assunto muito interessante. Quem gosta de trabalhar na área da pesquisa é um ramo, um setor muito interessante, que traz bastantes resultados. Há um interesse muito grande da comunidade científica nesse assunto. E é isso, estou à disposição, agradeço e uma boa continuação na disciplina para vocês.